Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama O Livro e a América, parte 2. É uma história sobre plagas e vagas, o Império Carolíngio, Remus e Rômulo, Júlio César e os Idos de Março. Eu vou continuar falando sobre o poema hoje, falar devagar sobre algumas referências e tentar te relaxar para dormir. Vamos começar com as respirações profundas e depois eu conto a história 2 vezes, bem devagar da segunda vez. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Então, esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração profunda e calma, intencional. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Relaxe o seu peso na cama. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca. Com calma, prestando atenção alongue as costas, o pescoço, com a garganta desobstruída, a respiração mais profunda, com menos força. Ótimo. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O Livro e a América, parte 2.
As duas primeiras estrofes servem de introdução, um mise en place, por assim dizer, nos apresentando um continente como sujeito, os Andes, aquela grande cadeia de montanhas, como braços levantados, um mundo novo e curioso, indagante de seu propósito. Então, com a apresentação feita, eu quero falar sobre as estrofes seguintes. São como um diálogo. Começa com uma pergunta e as divagações que levam às respostas. Olhando em torno, então brada: tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá, do polo sobre as plagas, o seu rebanho de vagas vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Nessa primeira parte, eu acho que a dificuldade é mais a linguagem que as referências em si. Do polo sobre as plagas, países e terras, do Cone Sul até o Equador, o seu rebanho de vagas. Aqui as marés, pois vagas são grandes ondas formadas pelo vento, ou também grandes multidões que deixam uma impressão, multidão de pessoas ou sentimentos, talvez de ideias, ou melhor, de ideais. A esperança que finalmente algum grande movimento traria depois dele paz, o suficiente para apacentar o mar. A ideia de progresso era constante, como se a modernização da sociedade fosse tão colossal que os continentes, os próprios céus, viessem a ser transformados pela passagem do tempo, das revoluções, das prioridades. Nas estrofes seguintes, a busca por respostas examina o que é prólogo, procurando um caminho para passar
para marchar, que não seja cheio do passado. Marchar? Mas como? Da Grécia, nos dóricos Partenons, há 1000 deuses levantando 1000 marmóreos panteões. Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração. Um pequeno desvio para falar de história antiga. Os dórios foram um dos 4 povos helenos, que é como os antigos gregos se consideravam e se chamavam. Os nomes desses povos são os nomes dos filhos de Heleno, o patriarca mitológico dos gregos. A invasão dos dóricos foi o começo do fim. O fim da civilização micênica da Idade do Bronze e o começo da Idade do Ferro para os helenos. Sobre a leoa de Roma, acho que é uma referência à mitologia da capital, a história da sua fundação. Reza a lenda que Rômulo e Remus, um par de gêmeos, abandonados no rio por intrigas palacianas, foram salvos e amamentados por uma leoa. Uma história de tramas políticas e identidades secretas ali entre as 7 colinas onde eles foram criados. Rômulo fundou a cidade de Roma, da qual foi o primeiro rei. Fundou suas tradições, suas instituições, seu governo, seu poderio bélico. Marchar, mas como a Alemanha, na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral. Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos, são degraus do progredir. Lá brada César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Aqui eu creio que tem uma referência oblíqua a Carlos Magno, pois o Império Carolíngio é considerado por alguns como o primeiro herdeiro de Roma, e mais, como o precursor do Sacro Império Romano, expandindo suas fronteiras cristãs para os povos da Europa Central, sendo uma sociedade organizada aos moldes do que viria a ser o feudalismo.
unificando e subjugando os povos. Mas Castro Alves rejeita esses métodos porque marchar sem ser para o progresso não lhe parece justo. Justo com o futuro, o porvir. Sequer os templos teriam valor se fossem construídos em cima de ossos, ou as vidas gastas em ciclos de lutas e esperas. Ele prefere sentidos diferentes para o caminhar, deixando para trás o passado, aquele outro país inalcançável. E mais no passado do que a Alemanha feudal estava César, que se chamava Gaius Julius, que centralizou o governo da Rex Pública de tal modo que o Senado, temendo o fim da República Romana, acelerou sua chegada. Os idos de março foram uma data de sonhos, de medos, premonições e conspirações, por assim dizer. Os romanos daquela época contavam os dias do mês de forma diferente do que fazemos hoje em dia. Os idos eram meio que o meio do mês, num sistema de contagem de dias com origem nas fases da lua. Em março, os idos correspondem ao dia 15. Era o dia quando se cobravam dívidas. E no ano 44, antes da Era Comum, senadores liderados por Brutus e Cássius assassinaram o César em público para buscarem legitimidade para salvar a República. Mas eles não conseguiram preservar o passado, apenas acelerar o futuro. As últimas palavras de Júlio César são um mistério. Talvez ele não tenha dito nada, não se sabe. Mas existe uma resistência em aceitar que um dos maiores oradores de Roma teria morrido sem deixar uma última frase para a posteridade. Na ficção e poesia, isso é terreno fértil. Então aqui, nesse poema, ouvimos do ditador derrotado seu aviso aos outros e seu lamento pessoal. Quem sempre vence é o porvir. Aqui temos, finalmente, a resposta. Uma direção para começar a andar. Um propósito.
um sentido. Depois eu te conto sobre o resto do poema. O livro e a América, parte 2. As 2 primeiras estrofes servem de introdução, um mise en place, por assim dizer, nos apresentando um continente como sujeito, os Andes, aquela grande cadeia de montanhas, como braços levantados, um mundo novo e curioso, indagante de seu propósito. Então, com a apresentação feita, eu quero falar sobre as estrofes seguintes. São como um diálogo. Começa com uma pergunta e as divagações que levam às respostas. Olhando em torno, então brada: tudo marcha, ó grande Deus. As cataratas para a terra, as estrelas para os céus. Lá, no polo sobre as plagas, o seu rebanho de vagas vai o mar apacentar. Eu quero marchar com os ventos, com os mundos, com os firmamentos. E Deus responde: marchar. Nessa primeira parte, eu acho que a dificuldade é mais a linguagem que as referências em si. Do polo sobre as plagas, países e terras, do Cone Sul até o Equador, o seu rebanho de vagas. Aqui as marés, pois vagas são grandes ondas formadas pelo vento, ou também grandes multidões que deixam uma impressão, multidão de pessoas ou sentimentos, talvez de ideias, ou melhor, de ideais. A esperança que finalmente algum grande movimento traria depois dele paz, o suficiente para apacentar o mar. A ideia de progresso era constante, como se a modernização da sociedade fosse tão colossal que os continentes, os próprios céus, viessem a ser transformados pela passagem
do tempo, das revoluções, das prioridades. Nas estrofes seguintes, a busca por respostas examina o que é prólogo, procurando um caminho para passar, para marchar, que não seja cheio do passado. Marchar? Mas como? Da Grécia, nos dóricos Partenons, há 1000 deuses levantando 1000 marmóreos panteões. Marchar com a espada de Roma, leoa de ruiva coma, de presa enorme no chão, saciando o ódio profundo, com as garras nas mãos do mundo, com os dentes no coração. Um pequeno desvio para falar de história antiga. Os dórios foram um dos 4 povos helenos, que é como os antigos gregos se consideravam e se chamavam. Os nomes desses povos são os nomes dos filhos de Heleno, o patriarca mitológico dos gregos. A invasão dos dóricos foi o começo do fim. O fim da civilização micênica da Idade do Bronze e o começo da Idade do Ferro para os helenos. Sobre a leoa de Roma, acho que é uma referência à mitologia da capital, a história da sua fundação. Reza a lenda que Rômulo e Remus, um par de gêmeos, abandonados no rio por intrigas palacianas, foram salvos e amamentados por uma leoa. Uma história de tramas políticas e identidades secretas ali entre as 7 colinas onde eles foram criados. Rômulo fundou a cidade de Roma, da qual foi o primeiro rei. Fundou suas tradições, suas instituições, seu governo, seu poderio bélico. Marchar, mas como a Alemanha, na tirania feudal, levantando uma montanha em cada uma catedral. Não, nem templos feitos de ossos, nem gládios a cavar fossos, são degraus do progredir. Lá brada César morrendo, no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. Aqui eu creio que tem uma referência oblíqua a Carlos Magno, pois o Império Carolíngio é considerado por alguns
como o primeiro herdeiro de Roma, e mais, como o precursor do Sacro Império Romano, expandindo suas fronteiras cristãs para os povos da Europa Central, sendo uma sociedade organizada aos moldes do que viria a ser o feudalismo, unificando e subjugando os povos. Mas Castro Alves rejeita esses métodos porque marchar sem ser para o progresso não lhe parece justo. Justo com o futuro, o porvir. Sequer os templos teriam valor se fossem construídos em cima de ossos, ou as vidas gastas em ciclos de lutas e esperas. Ele prefere sentidos diferentes para o caminhar, deixando para trás o passado, aquele outro país inalcançável. E mais no passado do que a Alemanha feudal estava César, que se chamava Gaius Julius, que centralizou o governo da Rex Pública de tal modo que o Senado, temendo o fim da República Romana, acelerou sua chegada. Os idos de março foram uma data de sonhos, de medos, premonições e conspirações, por assim dizer. Os romanos daquela época contavam os dias do mês de forma diferente do que fazemos hoje em dia. Os idos eram meio que o meio do mês, num sistema de contagem de dias com origem nas fases da lua. Em março, os idos correspondem ao dia 15. Era o dia quando se cobravam dívidas. E no ano 44, antes da Era Comum, senadores liderados por Brutus e Cássius assassinaram o César em público para buscarem legitimidade para salvar a República. Mas eles não conseguiram preservar o passado, apenas acelerar o futuro. As últimas palavras de Júlio César são um mistério. Talvez ele não tenha dito nada, não se sabe. Mas existe uma resistência em aceitar que um dos maiores oradores de Roma teria morrido sem deixar uma última frase para a posteridade. Na ficção e poesia,
Isso é terreno fértil. Então aqui, nesse poema, ouvimos do ditador derrotado, seu aviso aos outros e seu lamento pessoal. Quem sempre vence é o porvir. Aqui temos, finalmente, a resposta. Uma direção para começar a andar, um propósito, um sentido. Depois eu te conto sobre o resto do poema. Durma bem.